Olá, seres iluminados, sejam todos bem-vindos ao meu canal e vamos lá para mais uma reflexão. Hoje eu quis trazer uma pergunta para você mergulhar um pouco mais dentro de si, né? Porque eu lembro que quando eu entrei nesse caminho, as pessoas falavam de olhar para dentro de mim, né? Olha para dentro de si, e eu ficava questionando como que eu ia fazer isso, né? Às vezes a gente fica pensando assim, vou cavucar, procurar um serzinho lá dentro, né? A gente cria várias fantasias de como que tem que ser isso. Então eu quero trazer aqui uma reflexão que pode te ajudar, tá bom? Uma pergunta. Você está disposta a mudar? Por que eu quis trazer essa reflexão? Baseado em tudo que a gente está tendo acesso hoje em dia, né? Tá aí o experimento da dupla fenda, temos vários conhecimentos espiritualistas, treinadores mentais, que pode ajudar a gente a sair do mesmo, a sair do nosso sofrimento, a viver uma vida com mais plenitude. Temos à nossa disposição hoje em dia, não só pagando, mas gratuitamente, tem aí, ó, essa ferramenta chamada YouTube, que traz conteúdos gratuitos para que a gente consiga se transformar dia após dia, né? Temos livros à nossa disposição, não gratuitos, mas com preços super acessíveis, né? E as pessoas acham caro, por exemplo, pagar 30, 40, 50 reais que seja num livro, mas não acha caro pagar 30, 40, 50 reais que seja numa pizza. Que a pizza, apesar de ser deliciosa, não vai transformar a sua vida. É um prazer momentâneo que vai se desfazer a qualquer momento, né? Já o livro não, o livro você compra ali e você vai ter ele por muito tempo. Eu tenho livros que custam hoje R$ 200. E quando eu comecei a comprar os livros, é claro que eu também achava caro pagar 20, 30, 40, 50 reais no livro, mas eu estava disposta a mudar a minha vida. Então, se vai mudar a minha vida, eu vou pagar sim 30, 40, 50 reais que seja. E aí, quando eu começo a ler esses livros, a transformação que esses livros me trazem, mostra que eles valem muito mais do que eu paguei, muito mais. Assim, eu diria que o preço é uma piada perto da transformação que me causou esses livros. Um exemplo é Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Esse livro, eu curei 70% das minhas alergias, né? Eu falo 70% porque eu ainda tenho algumas crises alérgicas muito, muito difícil ter. Antigamente eu tinha alergia de tudo. Eu, praticamente era assim, do que você não tem alergia, porque praticamente tudo eu tinha alergia. Eu tinha alergia alimentar, tinha alergia, se o tempo tivesse muito seco, dava alergia. Quando estava muito úmido, a umidade me dava alergia. Muito calor eu tinha alergia, muito frio eu tinha alergia, poeira eu tinha alergia, poeira do tempo, poeira de construção, fumaça, de tudo eu tinha alergia. Hoje eu ainda tenho algumas alergias, por exemplo, de fumaça. Então, se as pessoas começarem a fumar perto de mim, causa, assim, crises alérgicas. Então, algumas alergias eu ainda tenho. Acredito que a alergia da fumaça, por causa, assim, tipo, que lembra cigarro, essas coisas principalmente, estão atreladas ao fato de que o meu pai de criação, quando morreu, ele morreu com cigarro na boca. Então, tem uma memória ali. Provavelmente, se eu trabalhar isso, até isso eu consigo desconstruir, né? Eu ainda não fiz isso, mas é uma coisa a se pensar e a se fazer. E então, assim, voltando ao assunto de estar disposto ou disposta a fazer o que for necessário. Nós temos todas as ferramentas para que a gente consiga mudar o nosso estado de consciência. A gente hoje consegue expandir a nossa mente, expandir a nossa consciência ao ponto de saber que somos nós que atraímos tudo para a nossa realidade. Tudo que você tem na sua vida, na sua casa, foi você mesmo que atraiu, consciente disso ou inconsciente disso. Mas hoje você consegue estar consciente. Tanto que, como eu disse, né? Quando eu tenho essa consciência de que eu atraio tudo, eu olho para a situação à minha volta e penso: se eu atrair toda essa meleca, eu vou desconstruir ela. Se foi eu que criei, eu destruo para criar algo novo, né? O Dan Heer e o Gary Douglas, eles trazem essa ideia de destruir e descriar para criar algo novo, né? Só que eu destruo como? Através da consciência. Eu tendo consciência de que eu criei aquilo, eu vou destruir e descriar. Eu vou usar as ferramentas que são apresentadas, as ferramentas de consciência, para que eu destrua todas as crenças que trouxeram aquele resultado para mim, né? É assim que eu faço. Por que a pergunta é: você está disposto a mudar? Porque quantas vezes as pessoas chegam em mim e dizem: eu não estou feliz onde eu não estou feliz no meu trabalho, eu não estou feliz nesse relacionamento, eu não estou feliz com essa situação. Tá bom, fulano, vai lá, assiste a palestra do professor Hélio Couto, se inscreve lá no canal, assiste todos aqueles vídeos, porque ali tem muito conhecimento para você transformar a sua vida. Vai lá, assiste a videoaula da Vivian Bragança, vai lá, assiste a aula não sei de quem. Aí eu passo tudo que eu fiz para estar transformando a minha vida, porque eu ainda estou em processo, mas tudo que eu venho aplicando na minha vida eu passo para as pessoas. Faz o Ho Oponopono diariamente, faz a oração do Arcanjo Miguel, faz isso, faz aquilo. Ah, depois eu faço. Ah, é que agora eu não tenho tempo. Ah, é porque eu tenho outras coisas para fazer. Ou seja, realmente você está disposto a mudar? Sabe por que eu falo isso?
Porque, gente, teve vezes de eu ficar assistindo a Elaine Orives até 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu lá assistindo a aula da Elaine Orives, as lives dela, né? Que é uma baita de uma aula de transformação. Do Bruno Gimenez, né? Luz da Serra, da Maia Andrade, do professor Hélio Couto. E às vezes, por exemplo, o professor Hélio Couto, que no começo eu não compreendi o que ele falava, eu tinha a sensação de que ele estava falando em outra língua. Apesar dele falar português, a sensação que eu tinha é de que ele estava falando uma língua de outro planeta, porque eu não conseguia entender nada. Eu assistia uma mesma aula do professor Hélio Couto, e olha que as aulas dele é tipo 3 horas. Eu assisti uma mesma palestra dele 3 vezes, 4 vezes, se fosse necessário. Papel e caneta na mão, anotando tudo, revendo, reassistindo e analisando tudo o que foi falado, até que aquilo entrasse dentro do meu ser. Eu sabia que cada coisa que eu não entendia ou que eu tinha aquela, eu não quero assistir, eu sabia que era uma resistência minha porque batia numa crença, que nem o professor Hélio Couto fala. Ou seja, e aí eu aprendi aquele ditado que fala, né, que quando a pessoa quer, ela faz madrugada vira dia. Porque é verdade, gente. Eu não tinha tempo de ficar estudando de dia, porque de dia eu tinha que cuidar de casa, eu tinha que cuidar dos filhos. Então, muitas vezes eu assistia essas aulas, essas palestras de madrugada estando grávida. Estando grávida, você sabe que grávida, meu Deus do céu, além do humor todo alterado, a gente fica cansada por qualquer coisa, uma indisposição, mas eu estava ali, eu queria mudar aquela situação, então nada ia me parar. Ou seja, eu realmente estava disposta a mudar aquele resultado. Se eu criei, eu posso descriar e criar algo melhor. Então eu estava disposta a fazer o que fosse necessário. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você falou que não estava feliz, com o seu emprego? Você saiu entregando currículos em outros lugares? Você saiu pesquisando, perguntando, procurando saber de outros trabalhos? Você está disposto a fazer o que é necessário para sair desse lugar? E eu não estou falando para você dar a louca, não, tá? Se você tiver por onde, dê a louca. Vamos supor que você é casado, aí o seu marido consegue manter as contas, amor, vou procurar um serviço melhor. Aquele lá eu não estou gostando do jeito que eu estou sendo tratada, não estou gostando da quantidade que eu estou recebendo, eu vou procurar um emprego melhor. Você aguenta as pontas? Se ele falar que aguenta, minha filha, sai, vai atrás. Entende? Tudo é coisa assim, casamento é parceria, né? Se você não tem parceria também, aí é uma coisa a repensar, né? Então, assim, o que você está disposta a fazer para mudar essa situação? Eu tô tão infeliz, eu não gosto dessa casa, eu não gosto desse bairro. Você já procurou casa em outro bairro? Talvez mais perto do seu trabalho, para você não ter que pegar 2 ônibus para ir trabalhar? Ou um que, tipo, você não precisa ir tão longe, sabe? De condução, às vezes você consegue andar 2, 3 quadras. Já procurou casa perto do seu trabalho? Uma casa melhor? Já procurou descobrir outros bairros? Descobriu o que você quer fazer da vida? Porque, gente, não adianta você ficar murmurando, reclamando, não agradecendo pelas coisas que você já conquistou na sua vida, não reconhecendo o que você tem, né? Ou seja, o seu trabalho, as coisas dentro de casa, a casa que você mora, a comida que você come, e você querer coisas melhores se você não reconhece nem o que você tem. Você precisa reconhecer tudo que você tem, aceitar tudo que você tem. Não tá do jeito que eu quero, tá bom, mas eu tô melhor do que algumas outras pessoas, né? Tem pessoas que estão piores do que eu. Eu sei que tem gente que fala assim, mas eu não devo olhar que o outro é pior que eu, mas às vezes o seu reconhecimento vem disso. Lógico que vai chegar um momento que você não vai precisar olhar para isso mais, mas nesse momento, às vezes, é necessário esse primeiro impulso. Então, olha que às vezes tem gente que está pior do que você. Que às vezes a única coisa que você precisa é reconhecer tudo que você tem, o lugar que você está, a situação que você está passando, para você então conseguir transformar. Só que você tem que estar disposta a fazer o que for necessário, tá? Disposta a sair do trabalho se for preciso, disposta a sair do relacionamento se for preciso, disposta a desfazer daquele ciclo de amizade que você tem, disposta a se afastar da família por um tempo, tá? Porque quando você está quebrando crenças, não adianta você continuar com a sua família, porque toda crença que você tem hoje, você adquiriu da sua família. Se você quer fazer algo diferente, por um momento você vai ter que se afastar da sua família e às vezes ficar só. Quando fala que esse caminho é solitário, é por causa disso, porque às vezes você precisa desconstruir todo o seu entorno para você refazer tudo novo. Aí você vai fazer novas amizades, novos ciclos, vai conseguir um novo trabalho, ou às vezes desenvolver o seu próprio trabalho. O empreendedorismo está crescendo muito com esse negócio do autoconhecimento. Quanto mais as pessoas se conhecem, mais elas querem trabalhar para si. Não é que elas não querem trabalhar, mas elas querem ter essa independência. Eu posso até prestar serviço para a sua empresa, mas que seja terceirizado, tipo a minha empresa prestou serviço para a sua. E de certa forma as duas empresas acabam ganhando, né? Então tem muita coisa acontecendo. Quando você se desenvolve e você não tem noção do quanto de gente você leva com você quando você desenvolve. Porque primeiro você começa em você, claro. Depois o seu entorno. Às vezes, se você tem um relacionamento, o seu relacionamento acaba crescendo junto, né? A gente vê isso. Aquele relacionamento que você tem, que às vezes você tá crescendo, o seu parceiro ou a sua parceira não quer crescer,
você acaba deixando esse parceiro, essa parceira, porque ele ou ela não quer crescer, né? Mas se ele ou ela estiver disposto igual você, provavelmente vocês vão continuar junto, né? Porque tudo depende de estar disposto a fazer o que é necessário. Agora, que nem já aconteceu comigo, ah, não, por mim nada muda, então tá, então você fica aí, tá tudo certo, você não é obrigado a mudar, mas eu não vou, também não sou obrigado a ficar, porque eu não quero a vida do jeito que tá. E eu vou ao infinito e além, se for preciso. Mas eu estou disposta. Então, assim, a pergunta é para você olhar para você e, ao invés de você ficar reclamando, você quer uma vida diferente. Então, você olha e diz: eu estou disposta mesmo a fazer tudo o que for necessário para mudar essa situação? Eu estou disposta a sair desse lugar que eu moro, dessa casa que eu moro, desse bairro que eu moro, procurar uma casa em outro lugar? Talvez vender essa casa ou alugar essa casa para mim conseguir pagar aluguel em outro lugar, para mim conseguir financiar uma casa em outro lugar. O que eu estou disposta a fazer para mudar essa situação? Se o relacionamento não tá bom, não tá te permitindo crescer, vocês dois não estão crescendo, eu estou disposta a sair desse relacionamento, ou eu tô aqui triste, depressivo, mas é esse relacionamento que eu tenho. Eu não vou largar porque eu prefiro esse relacionamento ruim do que ficar sozinha. Então, assim, você tem que olhar se você realmente está disposta a mudar, sabe? Disposta a abandonar os dogmas antigos, disposta a mudar as crenças e a esquecer tudo que você aprendeu com pai, com mãe, com sociedade, com religião. Começar tudo do zero, no sentido mental e conhecimento, assim, sabe? De consciência. Porque se você estiver disposta, o mundo vai se abrir para você. Vai aparecer livros em sincronia, vai aparecer palestras, vai aparecer outras pessoas que também estão passando pelo que você está passando. Esse compartilhar, você vai ver assim que no começo você tem a sensação, no primeiro momento você tem a sensação de que parece que eu estou só nessa jornada. Só que a internet é uma coisa tão mágica que ela conecta você com pessoas que também estão passando pelo mesmo. E aí, de repente, você está no meio de grupos que são terapeutas, reikianos, é, pessoas no Instagram, em outros lugares, que estão se comunicando da mesma forma que você, que estão falando da mesma coisa que você, que estão passando pela mesma experiência que você. E aí vocês começam a compartilhar isso, dá uma força tão grande, tremenda, porque você começa a encontrar pessoas que estão enfrentando o mesmo. E com o passar do tempo, aquelas pessoas que achavam que você estava ficando maluca, porque você simplesmente resolveu dar as costas a tudo que não faz mais sentido, a tudo que não faz você crescer, aquelas mesmas pessoas vão olhar o que que o fulano está fazendo, que está mudando toda a vida dela, por que que ela está tendo tal resultado, o que está acontecendo lá, está acontecendo alguma coisa diferente. E essas pessoas vão começar a ficar curiosas, elas vão começar a reconhecer que realmente você não estava louca. Ah, não, ela não estava louca, não, ela viu alguma coisa que a gente não viu. E aí essas pessoas começam a te observar e aos poucos elas começam a te imitar e te seguir. Por quê? Porque a sua transformação transforma o mundo, mas tudo começa em você. Não adianta eu querer mudar nada fora, eu tenho que mudar dentro. Quem está insatisfeito sou eu. Só que conforme eu mudo, como diz a Débora Bica, né? Ela diz que o Gary e o Dan ensina isso, né? Quando eu faço uma transformação em mim, 350 mil pessoas em todo lugar do planeta são afetadas por essa transformação. Então, cada degrau que eu subo, 350 mil pessoas são afetadas com essa transformação, são cutucadas, são tiradas da sua zona de conforto de alguma forma. E isso está aumentando cada vez mais. A gente está vendo o número de pessoas despertas aumentar por todos os lados. Para você fazer parte disso, gente, desse movimento incrível que está acontecendo no planeta, basta você estar disposto, disposta a fazer tudo o que se requer, tudo o que for necessário. No começo parece uma força descomunal, por quê? Porque você está acostumado a viver sempre o mesmo. Como eu estava ouvindo, agora esqueci o nome do palestrante que eu estava ouvindo, que ele falou: você acorda sempre do mesmo lado da cama, você escova o dente. O Joe Dispenza estava falando isso. Você acorda, você levanta sempre do mesmo lado da cama, você escova os dentes sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo horário. Você toma banho sempre no mesmo horário, come comida sempre no mesmo horário, aí você sai de casa sempre no mesmo horário, vai sempre pelo mesmo caminho, no mesmo trabalho de sempre, ou na mesma escola de sempre, ou aí você faz, a sua rotina é a mesma, sei lá, há 10, 15, 20, 30, 50 anos. E você, por exemplo, se você sai da sua casa para o seu trabalho, que é o mesmo há 30 anos, há 10 anos, há 20 anos, você não pega e faz uma rota diferente. Você não chega no seu trabalho e muda a sua mesa de lugar ou muda as coisas da mesa para que fique diferente. Tem que estar sempre tudo no mesmo lugar, tudo do mesmo jeito. Como que você quer ter qualquer mudança e transformação na sua vida se você age sempre da mesma forma? Hoje eu entendo, porque quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe vira e mexe, e isso acontecia uma vez por ano, às vezes duas vezes por ano.
ela tinha mania de querer mudar a aparência da casa. Tipo, ah, não tô gostando desse sofá aqui, eu acho que essa televisão dá pra mudar de lugar, e esse guarda... Vou mexer. A minha mãe, ela tinha isso, sabe? Era tão engraçado assim que era uma coisa não planejada. Ela do nada dava uma doida na cabeça dela, né? A gente fala assim. E aí ela resolvia mudar tudo de lugar. De repente a cozinha ficava num formato diferente, o que dava para mudar, né? Por exemplo, o pia geralmente a gente não consegue mudar por causa da torneira. Mas o que dava para mudar, fogão, geladeira, de repente tava tudo trocado. Tudo trocado de lugar, armário trocado de lugar. Chegava na sala, a sala tava de um jeito, de repente ela já mudava, já tava de outro, a televisão no outro lugar, com a estante no outro lugar, com o sofá no outro lugar. Aí ela chegava nos quartos, já mudava a minha cama da minha irmã e já mudava os guarda-roupa de posição. Aí ela ia mexer no quarto dela, a cama dela de um jeito, de repente estava de outro. E eu já vi várias pessoas fazerem isso. Se vocês souberem o quanto isso é incrível, porque isso mexe com a energia do ambiente, ou seja, se você está vivendo sempre o mesmo, quando você dá essa mexida, que é a mesma coisa que a gente fala, né, da questão de limpar a energia do ambiente. Por exemplo, se você tem roupas que você não usa mais, doa o que der para vender, vende, mas faz essa movimentação na sua casa, não deixa aquela energia parada. Se você tem coisas na sua casa que você não usa, que dá para doar, ou que, tipo assim, ai, não tem condição nem de doar, vou jogar fora, mas movimenta a energia da sua casa, sabe? Quando você faz essa movimentação, você já tá dizendo para o universo que você quer mudança. E a minha mãe, ela fazia muito isso era incrível, porque assim, não sei, aconteciam coisas, parece que a semana ficava mais próspera, o mês ficava mais próspero, e a sensação que eu tinha é que quando a energia ia ficando parada, e a minha mãe tinha esses impulsos de fazer essas mudanças. Hoje eu vejo que é isso, né? Na época eu não entendia, eu só falava assim, ah, não sei, de vez em quando a doida da minha mãe lá, ela mexe em tudo. E era legal, só que era gostoso, a gente entrava no baile e mudava tudo junto com ela, porque a gente achava até legal fazer as modificações. Nossa, parece que a gente mudou de casa, porque quando você modifica as coisas de lugar, dá a sensação de que o ambiente está tudo novo. Aí às vezes troca um móvel, troca um eletro, sabe? Tira aquilo que já não tá prestando, que não tá usando, e já coloca uma coisa nova. Aí minha mãe às vezes ia lá e, ah, eu vou comprar um enfeite novo para pôr nessa estante. Então, assim, acontecia muitas essas coisas. Você acha que isso aí já não era intuição dela? Mas ela tinha essa disposição. E você está disposto a fazer tudo o que é preciso para movimentar a energia da sua casa, a energia da sua vida? Está disposto a começar a ler livros? Ai, mas eu não sei ler livro. Gente, começa. Começa, vai ficar aí nesse, ah, eu quero que a minha vida muda, mas eu quero que uma pílula mágica para eu tomar, eu quero que tudo caia do céu, eu quero que tudo venha na minha mão, ou você vai fazer o que, que você tem disposição para fazer, aquilo que se requer de você, porque assim o universo faz, mas você tem que fazer a sua parte, porque às vezes o universo está o tempo todo te mandando oportunidade, está te mandando respostas para tudo que você quer e você está aí esperando ainda a pílula cair do céu, a solução cair do céu, tudo se soluciona sozinho. Você não está disposto a fazer a sua parte para que essa mudança aconteça na sua vida. Então, assim, você precisa se movimentar para que essa mudança aconteça, tá? Vai lá, compra um livro. Ah, eu acho caro. Vai no sebo. Cidades grandes geralmente tem sebo, né? Se não tem na sua cidade, procura numa cidade vizinha, procura saber quem. Às vezes, por exemplo, hoje em dia tem os grupos do Facebook, né? Que você consegue vender coisas usadas. E vira e mexe, você encontra pessoas vendendo livros. Fica de olho, ou pergunta, alguém tem um livro tal, né? Por exemplo, esse livro que eu tô lendo, maravilhoso, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Alguém tem um livro do Joe Dispenza para vender? Alguém tem um livro do Greg Braden? Alguém tem um livro do Neville Goddard? Alguém tem algum livro assim de expansão de consciência, de física quântica? Alguém tem um livro desse para vender com precinho de desapego? Pergunta, gente, que aparece. Aparece gente para vender. Então, às vezes, compensa você dar o passo que o universo coloca o chão, gente. Dê o passo, sabe? Faça o movimento. Ah, eu quero mudar de emprego, vou começar a conversar com as pessoas. Ah, você não sabe se lá naquele lugar tá precisando de gente. Sabe de algum lugar para indicar? Tô querendo sair do meu trabalho porque eu quero ganhar mais, né? Sabe lá quanto que eles pagam? Como que é lá, os horários? Tô querendo trabalhar em outro horário porque esse horário tá ruim. Começa a fazer a movimentação, mas você precisa estar disposto, porque quando você faz o movimento de assistir as lives, assistir aula, assistir vídeo, comprar os livros, ler os livros, estudar os livros, por exemplo, eu leio estudando, eu não leio só, ai, pego aqui e leio até terminar, não, eu leio estudando cada livro que eu leio, anotando tudo que é necessário para o meu crescimento. Então, leia e estude cada livro que chegar na sua mão, ou que você ganhar, ou que você comprar, sabe? Faça um movimento para o universo entender que realmente você está querendo mudança, que você realmente está disposta a isso. E aí você vai ver que as coisas vão entrando em sincronia com você, as pessoas vão te indicando vídeo, o próprio YouTube te indica vídeo. Assim, o universo começa a colocar pessoas, situações em sincronia com a sua mudança. Quando você menos esperar, você chegou aonde você quer chegar. Lógico que é um processo, né? Você vai ter que ter paciência, mas começa.
Quando você reclama e alguém fala pra você, ai, assiste esse vídeo. Ai, agora eu não tenho tempo. Ai, mas esse vídeo é muito longo. Ai, depois eu assisto. Ai, não sei. Ou seja, você realmente está disposto ou você só quer reclamar? Porque quando a gente está disposto, gente, não tem isso não. Meu Deus, a gente faz o que for preciso. A gente vira dos avessos para chegar onde a gente quer chegar. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou sair aí, ó, arrancando mato, vou fazer o que for preciso, mas a minha vida vai mudar. Se você realmente estiver disposto, a mudança vai acontecer, mas depende de você dar o passo. É lógico, como eu disse, a ação tem que ser divinamente inspirada, mas às vezes o universo está o tempo todo te dizendo: lê esse livro, assiste esse vídeo, tá lá, às vezes através de pessoas, através do YouTube te indicando, do Instagram, aí aparece lá e você tá, ah, depois eu vejo, ah, depois eu assisto, ah, depois eu leio, ah, depois eu faço isso. Então, assim, tudo que é gratuito você não dá atenção. E é o jeito que o universo está te mostrando, está colocando nas suas mãos, mas você não está ligando. E aí você diz que quer mudar, e porque eu queria que a minha vida fosse diferente. Você realmente quer? Porque se você realmente quer, então arregaça as mangas e vai pra cima. Bora fazer a coisa acontecer. Chega de choramingar, chega de reclamar, chega de dizer que não dá e depois eu faço, não existe depois. É agora. Tudo tem que ser agora. Então começa, tá? Começa, leia, assista o vídeo. Ai, mas eu não gosto muito da Elaine Orives. Cara, eu geralmente, quando eu sinto um incômodo com alguém, é dessa pessoa que eu vou ouvir, tá? Ai, não gosto do Hélio Couto. Cara, vai lá, assiste. Assiste, porque provavelmente se você não tá gostando, é porque é ele que vai te transformar. É ele que tem a palavra que você precisa. É ele que vai te tirar da zona de conforto, tá? Vai por mim. Eu geralmente, quando eu fico incomodada com alguém, aí que eu vou pra cima, falar, ah, tá. Eu senti incômodo, então é essa pessoa que vai me tirar da zona de conforto. E tem dado certo, viu, gente? Então, persiste, tá? Vai em cima, vai à luta para você alcançar toda a transformação que você precisa na sua vida. Mas você tem que estar disposto, disposta a isso. Arregaça as mangas e bora para cima, tá bom? É assim que a mudança acontece. Eu fazendo o movimento primeiro, para o universo entender que eu realmente estou disposta, disposto e que eu vou fazer o que for preciso, mas que essa situação vai mudar, tá bom? Bom, esse era o áudio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado no mínimo uma pessoa, né? Quanto mais melhor, claro, né? Não só para mim, mas para o reino de nós, para a totalidade. Quanto mais pessoas desperta, melhor para todos nós, né? E compartilha com outras pessoas que você sabe que às vezes está passando pelo mesmo, tá bom? Já tem vários áudios aqui no canal, já tem vídeos bons aqui que pode estar ajudando. Vou continuar fazendo do jeito que dá, como eu disse, eu não vou parar. E eu espero trazer um pouco mais de consciência para o seu momento atual, tá bom? Se inscreve se você ainda não é inscrito, deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante os conteúdos. Beijos de luz e até os próximos áudios. Tchau!